Fala, torcida tricolor! A data FIFA acabou e chegou aquele momento de olhar com lupa para a atuação dos nossos atletas fora do Morumbi. Foram 3 os nossos representantes que colocaram a cara no cenário internacional: Tapia com o Chile, Bobadilla pelo Paraguai e Ferrarese vestindo a camisa da Venezuela. Cada um viveu uma realidade diferente, mas todos com um objetivo em comum: honrar suas seleções e voltar fortalecidos para o São Paulo. Vamos começar pelo Gonzalo Tapia. O atacante chileno teve pouco tempo para mostrar serviço. Entrou no segundo tempo do empate em 0-0 contra o Uruguai e teve exatos 20 minutos em campo. Apesar do tempo reduzido, deu para notar o esforço do garoto em aproveitar cada toque na bola. Ele se envolveu em 12 jogadas com a bola e teve um aproveitamento de 78% nos passes. 7 certos em 9 tentativas. É um número bom para quem entrou no fim do jogo e ainda está buscando espaço na equipe. O cenário do Chile, porém, é desanimador. Último lugar nas eliminatórias. Mas Tapia não tem culpa disso? É um começo de trajetória em jogos oficiais com a seleção principal? Mostrou que pode crescer e contribuir mais se tiver chances? E isso serve de alerta para o São Paulo. O garoto tem margem para evolução e precisa de sequência. Agora vamos falar de quem fez a diferença de verdade. Damián Bobadilla, o motorzinho do meio-campo do Paraguai. Jogou os 90 minutos contra o Peru e foi peça essencial na vitória por 1-0, que garantiu a classificação da seleção Guarani para a Copa de 2026. E que atuação! Com 83 participações diretas no jogo, ele mostrou estar em todos os cantos do campo. Foi eficiente nos passes, 89% de acerto, e ainda arriscou lançamentos longos com boa taxa de precisão, 6 de 9 certos. Participação ofensiva. Teve, finalizou, driblou, tentou romper linhas. Na defesa foi seguro e combativo. Registrou 4 desarmes, 1 corte e 1 interceptação. Levou 2 dribles e cometeu 2 faltas, o que é aceitável considerando a intensidade da partida. Um desempenho maduro, firme e competitivo. Bobadilla volta em alta. Mais confiante, com rodagem internacional e pronto para brigar por titularidade no São Paulo, já não é mais promessa, é peça concreta do elenco. Tem que jogar, e o terceiro nome da nossa análise é Nahuel Ferrarese, o zagueiro venezuelano. Ele esteve em campo por 90 minutos na derrota por 6-3 para a Colômbia. Um placar indigesto, mas que não apaga a postura séria do defensor. Em campo, ele foi um dos poucos que manteve a compostura. 39 ações com a bola, 83% de acerto nos passes e tentativa constante de construir desde a defesa. Isso mostra coragem. Não chutou para longe, tentou jogar. Na parte defensiva, destaque para os 9 cortes realizados, além de 1 desarme e 1 interceptação. Perdeu alguns duelos, foi driblado 3 vezes, mas não cometeu nenhuma falta. Isso mostra leitura de jogo e controle. Ferrarese volta com a moral intacta. Fez o que pôde diante de um sistema defensivo frágil. É um jogador que precisa ser mais valorizado. É firme, técnico e entende o jogo. Pode contribuir muito mais no São Paulo. Todos esses atletas voltam com algo a mais. Tapia com um gostinho de estreia, Bobadilla com status de herói nacional e Ferrarese com resiliência num cenário complicado. São vivências diferentes que somam para o grupo São Paulino. A comissão técnica precisa ser inteligente agora. Dar descanso na medida certa, mas também saber quando usar essa confiança que eles trazem. O calendário é puxado e não dá para desperdiçar jogador que voltou com moral. O torcedor também tem papel importante. Apoiar esses atletas, reconhecer o esforço de vestir a camisa da seleção e entender o peso disso. Eles não estavam de folga, estavam em missão. E missão cumprida. Se o São Paulo quer voltar a ser protagonista, precisa ter atletas assim, convocáveis, comprometidos e prontos para desafios grandes. Essa data FIFA deixou claro que estamos nesse caminho. Tapia ainda está crescendo. Bobadilla é realidade. Ferrarese é firmeza na zaga. O trio reforça o elenco com algo que vai além da técnica. Vivência em alto nível, enfrentando adversários difíceis em ambientes hostis. É hora de virar a chave. Foco total no Brasileirão, na Sul-Americana e no que vier pela frente. E com esses caras no elenco, o São Paulo ganha profundidade e qualidade. Que eles tragam essa energia de volta pro Morumbi? Seguimos juntos, torcida, com raça, com fé e com a certeza de que com essa camisa todo jogo é guerra. E os nossos representantes já mostraram que sabem lutar.
Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. A notícia caiu como uma bomba no coração da torcida tricolor. Denilson, ex-jogador e comentarista conhecido por suas declarações espontâneas, fez uma revelação estarrecedora em um programa esportivo nesta manhã. Algo que, embora não envolva a morte, foi descrito por ele como uma tragédia para os bastidores do São Paulo Futebol Clube. E como torcedor apaixonado do tricolor, te digo, é impossível não sentir um nó na garganta diante do que está por vir. Denilson usou palavras pesadas. Disse que ninguém está preparado para a notícia que envolve um dos pilares emocionais do elenco são paulino. A forma como ele conduziu sua fala, cheia de insinuações e silêncios calculados, deixou todos os presentes em alerta. O comentarista deixou claro que, por respeito, não citaria nomes, mas afirmou que algo muito sério ocorreu internamente no clube. A torcida tricolor, já calejada por anos de altos e baixos, foi pega de surpresa com a declaração. Desde as primeiras horas da manhã, as redes sociais se tornaram palco de desespero, especulações e lamentos. Afinal, o que seria tão grave a ponto de ser tratado como uma tragédia esportiva e ainda não ser de conhecimento público? Os rumores começaram a se espalhar. Alguns apontam para um problema grave envolvendo o departamento médico. Outros falam em conflitos internos envolvendo jovens da base de Cotia que podem ter desestabilizado o elenco profissional. Há ainda quem suspeite de um possível afastamento disciplinar de um jogador querido pela torcida. A gestão de Hernan Crespo, até então vista como sólida e promissora, também passou a ser alvo de dúvidas. Não por incompetência, longe disso, mas porque Denilson deixou escapar que a situação poderia comprometer emocionalmente até mesmo o treinador. Isso acendeu o alerta máximo entre os torcedores mais atentos. Nos grupos de WhatsApp da torcida, pipocam prints, áudios e teorias das mais variadas. Uma das mais comentadas envolve um possível pedido de afastamento de um dos principais jogadores do elenco por questões pessoais delicadas. Algo que, se confirmado, mexeria com o emocional do time em plena reta decisiva da temporada. O clube, até o momento, permanece em silêncio. Nenhuma nota oficial foi emitida. Nenhum pronunciamento do presidente Júlio Casares, do diretor Carlos Belmonte ou de Hernan Crespo. Essa ausência de posicionamento só aumenta a tensão entre os torcedores? A sensação é de que algo está prestes a explodir. Mesmo com a semana livre de jogos, o CT da Barra Funda vive um clima estranho. Fontes internas afirmam que os treinos estão acontecendo com portões fechados e sem a presença dos jornalistas habituais. A imprensa, por sua vez, corre contra o tempo tentando confirmar a informação que Denilson jogou no ar como uma granada sem pino. Alguns jornalistas esportivos, com acesso aos bastidores, dizem que o que Denilson sabe é real e que a confirmação pode vir nas próximas horas. Outros ainda tratam com cautela, tentando evitar pânico desnecessário, mas como torcedor é impossível ficar calmo. A especulação também gira em torno da base. Nos últimos dias, houve movimentações estranhas no elenco sub-20, com alguns jogadores sendo afastados de forma repentina. Isso acendeu ainda mais a chama da dúvida. E se for algo relacionado a algum escândalo envolvendo promessas de Cotia? O torcedor são paulino vive entre o amor eterno ao clube e a angústia constante que o acompanha desde os anos mais turbulentos. Toda notícia negativa ressoa como um eco de tempos sombrios e a fala de Denilson, infelizmente, reacendeu essa dor adormecida. Mas o que mais dói é o mistério, a falta de clareza. O fato de termos que adivinhar, supor, sofrer por antecipação, a forma como Denilson expôs a situação deixou uma ferida aberta e sem curativo, e enquanto a diretoria não se pronunciar, essa ferida só tende a sangrar mais. Há quem diga que o clube prepara um pronunciamento oficial para esclarecer os fatos, mas que ainda está decidindo a melhor forma de comunicar algo tão delicado. Isso por si só já mostra que a informação não é banal. É algo grande, muito grande. Entre as teorias mais assustadoras está a possibilidade de uma lesão gravíssima de um atleta recém-recuperado que poderia significar aposentadoria precoce. Seria essa a tragédia a que Denilson se referiu? Não sabemos, mas só de imaginar essa possibilidade, o coração aperta. O elenco,
que vinha se reestruturando bem sob o comando de Crespo, agora se vê ameaçado por uma sombra invisível? Algo que corrói por dentro sem que possamos ver, mas que já afeta todo o entorno do clube. O ambiente, segundo relatos, está carregado. Alguns torcedores mais experientes lembram de situações parecidas no passado em que o clube demorou a se posicionar diante de rumores, e isso custou caro. Por isso, cobram mais transparência da diretoria. A omissão pode ser ainda mais prejudicial do que a própria tragédia em si. O tricolor sempre foi sinônimo de garra, superação e raça, mas também de humanidade. Somos um clube feito de pessoas e quando algo grave acontece com uma delas, todos nós sentimos. Porque vestir essa camisa é carregar também a dor de quem a defende em campo. Mesmo sem saber o que realmente aconteceu, a torcida já se mobiliza para apoiar. A hashtag #FiroForçaTricolor ficou entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter, nas primeiras horas do dia. Isso mostra o quanto o São Paulo é mais que um clube? É uma família. A imprensa aguarda uma coletiva marcada para esta tarde. Há rumores de que Hernan Crespo deve falar. E dependendo do teor da declaração, o cenário pode mudar drasticamente. Seja para o alívio, seja para o desespero, nos arredores do Morumbi o clima é de vigília. Torcedores se aglomeram em silêncio à espera de uma resposta. De um sinal? De qualquer coisa que alivie a angústia que nos consome, desde que Denilson soltou sua fala enigmática. O mais intrigante é que ninguém desmentiu Denilson. Nenhum dirigente, nenhum jogador, ninguém apareceu para dizer que ele estava errado. Esse silêncio sepulcral diz muito. E para quem vive o clube no dia a dia, isso é assustador. Outros ex-jogadores que hoje atuam como comentaristas também se manifestaram, alguns de forma enigmática, outros tentando tranquilizar. Mas ninguém teve coragem de desmentir a tal notícia trágica? Isso, por si só, já diz tudo. A torcida quer respostas. Precisa de respostas. O São Paulo é um gigante que não pode ser abalado por rumores. Mas também é um gigante que precisa saber cuidar de suas dores internas, sejam elas quais forem. Independentemente do que for revelado nas próximas horas, uma coisa é certa: a forma como tudo está sendo conduzido deixa a desejar. O torcedor merece mais respeito, merece saber a verdade. E merece poder se preparar emocionalmente para o que vier. A ansiedade cresce. A esperança é de que, mesmo diante de algo tão grave, o clube encontre forças para reagir. Porque o São Paulo é isso. Um clube que sofre, mas que nunca se entrega. Que sangra, mas não se curva. A diretoria precisa agir. Crespo precisa falar. E o torcedor precisa estar preparado para qualquer cenário. Mas seja o que for, estaremos juntos. Porque quem é tricolor de verdade não abandona o time nem na pior tempestade. O que nos resta agora é aguardar e torcer para que, mesmo que a tragédia seja confirmada, o clube saiba se reerguer. Porque já passamos por muito. E vencemos. E vamos vencer de novo. A força do São Paulo está em sua história, mas também está em cada torcedor que neste momento sofre em silêncio, que não dorme, que chora e que mesmo assim continua amando esse clube com todas as forças. Denilson, com uma frase, nos tirou o chão. Agora cabe ao clube devolvê-lo com a verdade, com respeito e com a grandeza que o São Paulo sempre representou. Estamos prontos para encarar o que for. Mas precisamos saber o que é que venha a verdade. Porque o São Paulo, apesar de tudo, sempre será maior que qualquer tragédia. E nós estaremos aqui. Como sempre estivemos. Como sempre estaremos. Porque ser São Paulo é isso. Resistir, lutar e jamais desistir. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.